Glória a Deus. Eu amo essa canção, né? Eu lembro-me quando a gente começou a cantar, Paul Wilbur veio com essa canção para o Brasil, né? Junto com a Ana Paula, e a gente começou a cantar. Tinha dias que a unção vinha assim, a gente não conseguia alcançar a altura que a gente queria cantar. A gente colocava todo o fôlego para dizer a Ele a glória, né? E Ele merece, todo ser que respira, louve o Senhor. Então dá um glória a Deus aí, meu amado. Ô glória! Aleluia. Você pode se assentar, eu estou muito feliz de estar aqui, né? E eu estava orando, tinha duas coisas que eu estava meditando no meu coração desde ontem. E quando eu voltei do culto hoje pela manhã, eu ainda estava meditando, mas de repente o Senhor disse, não, você vai falar o que eu coloquei no teu coração, é uma palavra que é para a igreja, é uma palavra que começou o ano no meu coração, Deus começou falando aquilo no meu coração, Deus testificou profundamente aquilo no meu coração, e quanto mais eu medito nessa palavra que eu recebi aquele dia, mais coisa vem, e eu quero pregar muito nessa direção esse ano ainda. Então, eu queria que você estivesse bem atento. Quero que você preste muita atenção em tudo aquilo que vai ser falado aqui, porque eu creio que o que você vai ouvir aqui hoje vai transformar a sua vida. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque a palavra de Deus vai fazer diferença. A Bíblia diz que a palavra de Deus jamais volta vazia para Ele. Assim como a chuva rega a terra, como a neve prepara a terra para o verão, né? E traz seus nutrientes para a terra, assim também a palavra do Senhor vem e ela rega os corações e ela enche as nossas vidas, e quando ela volta para o Senhor, ela já cumpriu em nós o desígnio do Senhor para as nossas vidas. Então receba essa palavra, foi muito interessante. Nós começamos o ano e naquele período eu tinha pedido, eu faço todos os dias um café com Deus. Tem gente de Luiz Alves aqui que acompanha, mas vou fazer uma propaganda, né? Todo dia, Igreja Água Blumenau no Facebook, você 7h27 da manhã, vai até no máximo 8h02, 8h03, né? É aqueles 30 minutos ali, a gente ora, a gente come o pão, a gente partilha o pão da palavra do Senhor. E eu tinha naquele período pedido para o pastor Link fazer o café com Deus, e eu fui na academia, nós chamamos o período de oração lá de academia de oração. É onde a gente exercita a fé, né? É na oração que você põe tua fé em prática, então a gente chamou de academia de oração. E eu fui para a academia de oração de homens, seria a primeira do ano, e eu estava lá ajoelhado, orando, e o pastor Salésio disse assim, pastor, você podia dar a palavra hoje no lugar do pastor Link? Aí eu olhei para ele e disse, não, eu não vim para dar a palavra, eu vim, não sei. Mas daí eu fui dobrando o joelho, o Senhor disse sim. Eu voltei para ele e disse, pastor, pode deixar, eu vou dar a palavra sim, pode ser. E quando eu voltei a orar, o Senhor começou a jorrar essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje. Aquilo começou, sabe? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus dentro de nós é como rios de águas vivas. Essa experiência de ter assim aquele rio de água viva, às vezes eu estou conversando com Deus e eu sei, tem uma maneira de Ele falar comigo desde a minha conversão. É quando Ele se move aqui dentro como esse rio, parece que eu estou descendo aquela Tower do Beto Carreiro, assim, dá aquele frio assim, e é o Espírito Santo falando comigo. Aleluia. Né? E eu estava ali, aquele jorrar de Deus, e eu pensei, Senhor, o que eu vou falar? Eu queria uma palavra do Senhor. Eu disse, Senhor, você mandou eu dizer sim, agora eu quero saber o que eu vou dizer. E Ele me falou uma simples frase, Ele disse assim, o poder das palavras. Eu quero falar com você hoje sobre uma das coisas mais poderosas na Terra, e todos os seres humanos têm, e pouquíssimos sabem usar. Sua língua, sua boca. Eu
Quando o Senhor falou o poder das palavras, imediatamente eu me lembrei de Provérbios 18. Queria que você abrisse lá em Provérbios 18. Nós vamos ler o 20 e o 21. Acharam? Quem tem uma espada na mão aí hoje? Levanta a mão aí. Vamos ver quantos gostam de andar com a espada. Quem tem a espada no celular pode levantar também. Levanta aí, eu sei que tem gente que está olhando o celular. Mas quem não está, né? Gostei aqui, a Bíblia de papel deu de pelo menos uns 50-1 no celular aí. Glória a Deus. Eu também gosto muito da Bíblia de papel. Eu gosto de ler, você gosta de riscar, né? Embora agora no celular você pode marcar o texto, pode fazer isso, pode até fazer notinhas e um monte de coisa, né? Meu celular mesmo, se um dia alguém roubar ele, vai aceitar Jesus de tanto ler coisa na Bíblia do meu celular, né? Mas é gostoso você escrever. Na sua Bíblia também, você ter, não sei se você tem esse hábito de ter um caderno, quando você lê a Bíblia e anota as tuas coisas ali, põe a data, o Senhor falou comigo, a palavra de Deus, e vai anotando o que você sentiu, sabe? Eu comecei a ler algumas anotações bem antigas minhas, e eu comecei a ver como eu cresci. Isso é muito bom, que eu vi anotações que eu fiz há muitos anos atrás, e eu olho hoje e digo assim, como eu era infantil, espiritualmente falando naquela época, que anotaçãozinha infantil, né? A gente está crescendo, é uma boa maneira até de você ver como está o teu nível espiritual, amém? Mas presta atenção nessa palavra, acho que você já achou, talvez já está aqui, alguns já estão lendo aqui, né? Diz assim, do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios ele se satisfaz. Mas presta atenção nesse segundo versículo, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Uau, eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, que forte isso. Eu já li esses versículos muitas vezes. Eu já preguei sobre esses versículos, mas naquela manhã, esses versículos tinham uma outra entonação na minha vida. E eu comecei a pensar o quanto a gente tem produzido com os nossos lábios. Quanta vida nós temos produzido e quanta morte nós temos produzido. Quantas bênçãos nós temos declarados e quantas maldições nós temos chamado. E o pior, muitas vezes nós estamos fazendo isso e quem semeia a palavra, colhe da palavra que semeia. O que você tem falado vai definir o que você vai viver nos próximos dias. O que você fala vai definir o que você vai colher nos próximos dias. Só para você acompanhar a força e o quanto, eu não quero fazer muitos comentários, eu quero deixar uma palavra hoje no teu coração e que o Espírito Santo vai ficar fervilhando aí até você tomar atitudes na sua vida. Mas me acompanhe agora lá em Tiago capítulo 3, a carta que o apóstolo Tiago escreveu, capítulo 3. E você vai ver, nós vamos ler desde o 1, versículo 1 até o versículo 12. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos, observe o que a Bíblia diz, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Aqui no Brasil, né, no ano passado, tinha tanta notícia de nós queimamos o Amazonas mais 5 vezes, mas ele está lá ainda. Não sei como é que a gente consegue queimar tanto, né? Mas se você observar uma floresta, eu já viajei e já tive que parar na estrada porque eu não queria atravessar aquela fumaça. Eu não sabia como era a estrada dali para frente. E estava tomado de uma fumaça enorme ali, porque alguém jogou uma xepa de cigarro no lado da estrada e aquele fogo começou a queimar. Não tinha como ir para frente, impedia a minha viagem, né? Como uma simples fagulha incendeia tão grande floresta, né? Ora, a língua é um fogo, presta atenção. A língua é um fogo, é um mundo de maldades. Nossa língua tem que ser contida. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha só, eu poderia dar um tempo aqui agora para nós só falarmos de enfermidades. Quantos de nós glorifica o diabo e fala da enfermidade? E essa enfermidade não tem jeito. Né? Só para nós vermos o culto ao vírus. Eu não estou dizendo que não existe vírus. Mas até os crentes falam tanto, nossa, esse vírus, se eles falassem de Jesus para as pessoas, o tanto que eles falaram desse vírus, metade da cidade já tinha se convertido. Mas como a língua, ela é traiçoeira, ela nos engana. Há um segredo para essa língua falar o que é devido falar, né? Vamos lá, vamos em frente. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha só, alguém que não controla a sua língua é dominado pelo inferno. É a palavra, eu estou lendo a Bíblia, amados. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Que problema, a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Olha o conselho do apóstolo. Meus irmãos, isso não deveria de ser assim. Não deveria de ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que o apóstolo está dizendo aqui no final é o seguinte: se uma figueira não pode dar uvas, se uma fonte de água doce não pode dar água amarga, ou uma fonte de água amarga não pode dar água doce, ele está dizendo por que a fonte do nosso coração produz os dois tipos de coisas, tanto bênção como maldição. Como nós podemos falar tão bem de alguém e tão mal de outra pessoa? O que nós falamos define. E eu quero que você me acompanhe aqui, porque o Senhor começou a falar fortemente. Você já percebeu o peso do que nós produzimos com as palavras. Eu lembro-me quando eu era menino, às vezes nós estávamos, todos os primos, brincando, e meu tio tinha um terreno grande, então, e era bem figo mesmo, que a gente ia comer lá os figos dele, ou então ia comer aquela laranjinha do céu, né? E a gente acabava com a lavourinha dele lá e comia tudo que ele produzia. Tomate, às vezes a gente comia, tirava do pé o tomate e ia comendo assim. Só Jesus na causa, né?
E às vezes algum dos tios ali conversando, e um dos meninos subia na cerca para alcançar um figo, e o tio dizia assim: desce daí, rapaz, vai cair, vai quebrar o braço. 5 minutos depois estava lá o meu primo com o braço quebrado. Há poder nas nossas palavras. Não estou dizendo que tudo que você vai falar vai acontecer, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós definimos, porque nós decretamos, porque nós falamos o negativo. Às vezes a gente fala por falar, mas muitas vezes o que a gente diz, mesmo sendo negativamente, a gente crê tanto que a gente fala com fé. A gente tem certeza que vai acontecer. E sabe de uma coisa? Acontece. Quantas vezes a gente falou alguma palavra indevida? Nesse momento, eu estava falando essas coisas e eu orando e disse: nossa, Senhor, como tem coisas maravilhosas aqui para dizer para esses homens. Aí o Senhor disse: mas eu quero que você fale não só que as palavras têm poder, eu quero que você fale do poder da palavra. Uau! Eu disse: Senhor, que legal isso. E imediatamente veio uma passagem bíblica no meu coração, está lá em Romanos, eu quero que você me acompanhe. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler, você pode ler todo o capítulo, tá? Romanos 10 é um dos capítulos mais lindos das Escrituras. Mas eu quero ler com você só desde o 8 até o 11. Ele diz assim: porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Que forte isso! E que palavra da fé é essa? Que se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não é talvez seja, existe uma possibilidade. Não, é serás, é uma afirmação. Quem crê no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, quem crê no coração que Jesus passou pela cruz e morreu, porque para ele ressuscitar dos mortos, ele teve que morrer antes de ser ressuscitado. E se você crê naquela obra redentora da cruz, e você declara isso com os seus lábios, que você crê, você é salvo. Agora, imagine cada promessa da palavra de Deus que você crê e você fala com o seu coração, ela vai produzir igualmente. Porque a palavra de Deus é a palavra da fé que pregamos. Quando foi orado aqui hoje na intercessão, foi dito, vai ter milagres aqui. E eu acredito que se você receber essa palavra com fé no coração, ela vai produzir aquilo que você está precisando. Você vai receber de Deus aquilo que você está buscando, se você buscar na palavra dele. Não no horóscopo, não nas fake news que estão rodando no nosso país, assim, à torta e à direita, nem nas notícias que não são fake news, mas que se não são a palavra de Deus, não tem poder. O poder está na palavra de Deus. Há poder nas palavras, mas a palavra de poder é a palavra de Deus. Diz mais, diz assim, vamos a explicação disso. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é um alimentar-se e colher. É um alimentar e colher, é um colher e plantar. E a Bíblia diz que vai chegar um tempo, e eu creio que é agora, em que aquele que semeia segue aquele que cega, aquele que colhe. E isso é bem para a palavra de Deus. Você está colhendo a palavra de Deus na sua vida, mas você já está adorando a Deus e semeando mais palavra no seu coração, para colher mais da palavra de Deus na sua vida. Para viver nessa santidade, para viver toda a graça de Deus, para viver todo o poder de Deus, para viver todo o plano de Deus, para a igreja nos dias de hoje. Mas você precisa crer e falar, e confessar, e viver isso diariamente. E olha só o que termina dizendo: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado.
Aquele que crê nessa palavra, aquele que recebe a palavra como sementes de vida no seu coração, confessa essa palavra com fé no seu coração, essa pessoa tem a vida de Deus dentro de si. Tem o Zoe de Deus, tem a vida divina. Nós estamos falando do ano da manifestação da graça e da glória de Deus. E a Bíblia diz, Cristo em vós. Cristo é chamado em João 1, versículo 1. No princípio era o verbo, era o Logos, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E alguém um dia disse assim, pastor, a palavra é Deus. Sim, a palavra é Deus. Jesus continua sendo palavra e continua sendo Deus. Mas ele falou ali que ela era, porque a intenção de João ao escrever é que a palavra se fez carne e deixou só de ser palavra e se fez homem. Deus se fez homem. E depois essa palavra morreu por nossos pecados, ressuscitou. E agora quem recebe essa palavra dentro do seu coração, tem Cristo dentro de si. E as Escrituras dizem, Cristo em vós, a esperança da glória. Quanto mais você se encher da palavra Logos, mais essa palavra vai viver dentro de você. E quando a palavra de Deus revela ao nosso entendimento o propósito dela, ela é o Logos dentro de nós, mas ela faz-se rema nas nossas vidas. Ela passa a ser a palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para separar a alma do espírito, as juntas das medulas, e discernir os pensamentos e os propósitos do coração humano. Ela é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E aprendi esses dias algo maravilhoso, né? A gente sabe, mas a gente esquece. Diz assim, olha, o que é uma espada mais cortante que a gente tem hoje aqui que eu estou falando? Hã? A língua. Perdão, não mostrei a língua para você não, só queria que você... Estava te dando uma colinha aqui. A língua fala e as pessoas falam contra você e coisas, mas daí diz que a palavra é mais cortante do que essa espada afiada que vem contra você. A Bíblia diz que toda palavra que usarem contra nós, em juízo nós a condenaremos. Quando eu tenho a palavra de Cristo viva em mim e a justiça de Deus é a minha vida, é a minha realidade, eu posso cortar a palavra de maldição na minha vida. Poder das palavras, a palavra do poder. E eu estava meditando, e olha só, mais uma coisa interessante, Marcos 11, 23 e 24, eu acho esse texto maravilhoso, também deve ser estudado totalmente, mas eu quero ler só o 11, o 23 e o 24, que diz assim, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, lembra, a palavra tem que estar na nossa boca, mas tem que estar no nosso coração. Ela tem que ser crida no coração e confessada com a boca. Se eu falar o que eu creio no coração, e eu creio que esse monte vai se levantar e vai se jogar no mar, olha o que diz a Escritura. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Observe comigo aqui algo que a gente precisa realmente tomar uma decisão só para continuarmos a mensagem. Porque se a Bíblia está dizendo que assim será com ele, e não tem acontecido em nossas vidas, nós precisamos neste momento tomar uma decisão. Ou a palavra de Deus vale mais do que o que eu acho, ou a palavra de Deus é superior e eu a recebo como a palavra poderosa e mais cortante do que qualquer espada, que eu a recebo como a palavra que alimenta, que transforma minha vida, meu espírito, senão eu corro o risco de perder a minha salvação.
Porque se eu não creio em tudo que a Bíblia diz, por que vai funcionar para a minha salvação? Tiago diz, 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amados, não se engane. Olhe para a palavra e comece a honrar a palavra. Quando você lê algo na palavra, você tem que colocar aquilo como uma verdade absoluta, acima de qualquer entendimento, acima das circunstâncias, acima da situação que você está vivendo. A palavra de Deus, ela é maior do que a sua situação. Ela é maior do que a sua circunstância. Não podemos viver o evangelho. Ah, mas eu conheço um pastor que ele era muito bom, muito querido, mas ele morreu de câncer. Mas eu não vou pregar o que aquele pastor viveu, eu vou pregar o que a Bíblia ensina. Homens falham. Eu não posso pregar experiências humanas, eu tenho que me agarrar na palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionar e obedecer essa palavra. Diz mais, olha só, presta atenção, só nesse texto, quantas vezes aparece o digo, disse, falar, confessar. Você vai ficar admirado. E daí diz assim, por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e será assim com vocês. Quando você for pedir algo em oração, você não pode dizer assim, ai Senhor, me dá, e você passar 1 ano, 2 anos, 5 anos orando. Eu já vi testemunhos de pessoas, não quero dizer que isso está errado, porque graças a Deus tem funcionado, apesar do tempo, né? Eu orei pelo meu marido 35 anos, pastor. E daí? Daí, graças a Deus, ele morreu. Eu me livrei dele. Não, mas não era nesse sentido. Eu posso orar a palavra e eu posso confessar a palavra sobre a vida do meu cônjuge e eu vou viver a palavra sobre a vida dele. E eu vou viver para ele ler essa palavra na minha vida. E ele será transformado pela palavra, porque a palavra de Deus é poder. Ele disse, haja luz e houve luz. É certo, amados, eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo tem falado assim, usado pessoas e tem nos alertado sobre uma coisa. Nós vivemos 20, 30 anos aprendendo errado, e às vezes a gente quer sair de um culto pensando que a gente já saiu perfeito. Não, mas a Bíblia diz que nós devemos nos exercitar espiritualmente. Paulo diz que assim como um atleta que treina para competir no estádio, assim nós temos que nos preparar com a palavra de Deus para as circunstâncias da nossa vida, para que quando chega aquele momento, estejamos preparados com a palavra para dar a resposta necessária, para falarmos o que a palavra de Deus diz sobre aquela circunstância. Nós cantamos, hoje é tão mais difícil, mas tem, né? Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Mas se eu não confessar a palavra, nada vai mudar. Se eu não crer na palavra e confessar a palavra, nada vai mudar. A palavra tem poder. Quando eu estava todo feliz ali, naquela manhã, dizendo, Senhor, isso já é muita coisa para falar para esses irmãos. Lá eu só tinha 10 minutos, quando muito é 15 minutos. Glória a Deus que aqui o pastor Elton disse que o culto vai até amanhã, às 7 da manhã. Não, estou brincando com vocês. Quando eu estava todo feliz ali, o Senhor disse, mas espera aí, Haroldo. Eu estou falando da palavra do poder, o poder da palavra, a minha palavra escrita. Mas eu quero que você preste atenção a um detalhe. Tem que ser a palavra que procede da boca de Deus. Pode estar escrito, mas era a resposta. Por exemplo, eu já vi muita gente pregando. Jacó era um enganador. Amados, eu sou um que não concordo com essa doutrina. Aí alguém diz para mim, como que Jacó está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia, mas não foi Deus que falou. Foi o irmão dele, que era um safado sem vergonha, que a Bíblia diz em hebreu que ele era terrível, depravado. Foi ele que falou que o Jacó não prestava. Deus não falou isso de Jacó.
que Deus falou? Deus falou, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Deus tocou Jacó assim e disse, você é Israel. Transformou e foi mudando ele. Mas não estou dizendo, amado, que Jacó não precisava de uma transformação. Abraão precisou, Isaac precisou, Jacó também precisou. Mas quando a gente vai falar do Jacó, a gente dá uma exagerada. E na verdade ele tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele não tomava as decisões. Era a mãe dele, todo mundo tomava decisão por ele. Ele não tinha coragem de tomar a decisão. Aí um dia Deus encontrou e disse assim, para você ser o líder do meu povo, você ser o terceiro da terceira geração do chamado, você tem que ter coragem de se decidir. E hoje o Senhor está falando com você aqui nessa noite. Se você quer ser essa geração de Deus para esse tempo na terra, você tem que se posicionar também, deixar de ser teus complexos inferiores, deixar esse medo, deixar essas convicções erradas e assumir o que a palavra de Deus diz a respeito da igreja. O que Deus fala a nosso respeito é mais importante do que a nossa mãe falou, do que o nosso pai falou, do que aquele professor que não gostava da gente, que vivia dizendo que a gente não ia dar nada na vida. Tudo aquilo nós podemos cortar em juízo agora, em Cristo Jesus, porque eu fui feito para ser mais que vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Eu sou a igreja chamada para manifestar a glória de Deus, porque eu creio na palavra que procede da boca de Deus. E não posso deixar de ler com você Mateus 4. Na verdade, dá para cada tópico desse, dá para fazer uma pregação, né? Fazer uma série aí, 5 domingos. Primeiro a gente fala do poder das palavras, depois a palavra do poder, depois a palavra da boca de Deus, depois falando o que Deus diz. São os tópicos dessa mensagem, desse esboço aí. Olha só. Jesus foi levado, diz a Escritura, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve fome. Isso mostra que ele era carne. Jesus se fez carne. Sentiu fome, como eu e você sentimos. O problema é que a gente fica 4 horas sem comer e já sentiu fome. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sentiu fome. Mas o diabo veio para ele e disse assim, mas se tu és o Filho de Deus, então manda transformar essas pedras em pães. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que essa palavra quer dizer? O Senhor está dizendo, há poder nas suas palavras. A palavra de Deus é a palavra de poder, mas o Senhor está dizendo que aquilo que procede da sua boca é a vida. É vida. É pão para o teu espírito. E eu quero te dizer algo, a palavra de Deus, a gente sempre diz assim, o pãozinho lá do padeiro, lá, o francesinho, é para o teu corpo, a palavra de Deus é para o teu espírito. Não, aqui está dizendo que a palavra de Deus substitui aquele pãozinho, ela te alimenta, ela te sustenta, ela traz cura sobre a sua vida, porque está escrito no Salmo 107:20, enviou sobre eles a sua palavra e os sarou, e os curou, e os libertou, e aquele que conhece essa verdade é liberto por essa verdade, porque a palavra que procede da boca de Deus, ela é poder, ela é vida. Sabe, muitas pessoas não são curadas porque quando elas vêm aqui na ceia, elas não comem o pão, discernindo o pão como palavra que procede da boca de Deus. Ele come como um pãozinho. Mas aquele que come com fé, aquele que come discernindo o corpo, come cura, come vida, porque não é o pãozinho,
É porque procede da boca de Deus, porque ele obedece uma ordem de Jesus. Faça isso em memória de mim. Ele não disse faça isso em memória do pecado, como os judeus faziam na lei. A lei, eles iam todos os anos com um cordeirinho lá e diziam, olha, eu fiz esse pecado, vou trazendo o cordeirinho, daí, então pelos teus pecados vou imolar esse cordeirinho aqui. E ele matava aquele cordeirinho, o cordeirinho era sacrificado e ele tinha feito um culto aos pecados que ele cometeu e Deus, por misericórdia, disse assim, até no ano que vem. Aí ele voltava a pecar o ano inteiro, aí ele voltava com um cordeirinho no outro ano, no dia do Yom Kippur, e falava que quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Quando o Verbo se fez carne, a palavra de Deus veio sobre nós. Por isso que ela é pão que cura e que alimenta. E quando você come, discernindo que agora Jesus foi o teu alimento eterno, você não precisa mais ficar cultuando o pecado. Ele não disse, faça em memória dos pecados que você cometeu. Faça em memória de mim. Porque em mim todos os pecados foram cancelados. E agora há vida em você. E quando você come na ceia, assim, crendo que essa palavra que foi enviada, que foi crucificada, que ressuscitou ao terceiro dia e está viva diante do Pai, e é eterna, essa palavra que nós temos em memória é a palavra que veio de Deus, que procede de Deus, que é a boca de Deus, que habita em nós. Toda palavra que procede da boca de Deus. Você poderia ler 3 vezes, Jesus disse, está escrito. Jesus venceu o diabo com a palavra, com o que estava escrito, com o que Deus havia dito. Quer vencer na vida? Conheça o que a Escritura diz a respeito das circunstâncias do teu dia a dia. Essa foi a introdução para aquilo que eu quero pregar hoje. Nem sei se vai dar tempo. Não, tem, né? Dá um tempinho ainda, dá. Quando eu estava todo feliz, eu disse, Senhor, isso daqui é demais. Hoje eu vou poder dar uma boa palavra para esses homens. Ele disse, abra em Ezequiel 37, Haroldo. E eu quero te convidar aí para Ezequiel 37 comigo. E aqui eu pensei, agora eu acho que eu nem vou conseguir dar a palavra. Mas veio tanta vida de Deus para dentro da minha vida, que eu creio que a palavra está indo para você agora. Ela está trazendo vida para você. Olha só o que diz. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Só que enquanto o Senhor testificava esse texto comigo, ele disse, estou te levando para o vale do Itajaí. O vale dos beberrões de cerveja. O vale dos adúlteros. O vale dos drogados. Dos dependentes químicos. O vale dos ladrões e dos assassinos. E amados, hoje a gente é bom nem comentar os detalhes, porque hoje, para todo lado que a gente olha, tem alguém fazendo algo que é ilícito e até estão criando leis para tornar o ilícito lícito. O assassinato, que é o aborto, está virando lei em muitos países. Estão criando leis para cometer coisas. Teve uma senhora, que eu nem sei se posso chamar que ela é senhora, não sei se ela quer ser chamada de senhora hoje em dia, mas ela disse que o nosso presidente, ele está fazendo algo muito feio, ele está perseguindo pedófilos. E o presidente teve que postar embaixo, verdade, estou perseguindo mesmo, porque isso é crime. Enquanto estão pervertendo tudo lá fora, Deus falou, olha para esse mundo perverso que está lá fora, para esse vale do Itajaí, no estado deplorável que ele está, e me responde. Filho do homem, será que esses homens mortos e apodrecidos nos seus delitos e pecados podem reviver?
Você já observou? Aqui é a terra da cachaça, lá é a da cerveja, não, né? A Nova Trento é do vinho. Todo lugar sabe? Não, isso aqui é a cidade, é o vale do soprar da vida do Espírito de Deus. Nossa palavra é que vai mudar essa história. E o Senhor começou a falar comigo. Para de reclamar, para de murmurar no trânsito, para de falar mal das notícias, para de ficar remoendo essas notícias. Começa a profetizar sobre este vale. Eu lembro que eu pensando e falei assim, Senhor, só tu sabes o que pode acontecer nesse vale. Tu sabe que o profeta respondeu a mesma coisa? Senhor, tu sabes. Que resposta inteligente. Senhor, tu sabe. Claro que ele sabe, irmão. Quem não sabia era eu. Quem tinha esquecido era eu. Mas aí ele disse, o Senhor disse, ele me disse, né? Profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando nós sairmos daqui, eu sempre dizia lá em Blumenau, quando atravessarmos essas portas, estaremos entrando no nosso campo missionário. Eu falei tanto que virou religiosidade. Todo mundo dizia, vamos entrar no campo missionário, mas eles esqueciam que estavam entrando no campo missionário, porque era só religiosidade. Eles diziam, agora vamos entrar no campo missionário. Mas não eram missionários no campo missionário. E o Senhor disse agora, diz para esses missionários, fazer alguma coisa lá, pelo menos profetizar. Esse vereador vai ser salvo. Vai ser uma testemunha de Deus lá naquela Câmara. Esse prefeito vai ser cheio do Espírito Santo. Esse delegado vai ser um homem de Deus trazendo justiça sobre a nossa cidade. Esses professores vão ensinar a verdade nas escolas. Vão ser cheios do Espírito Santo. A diretora desse colégio do meu filho vai ser uma mulher, ou o diretor vai ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Os guardas dessa cidade serão pessoas que amam a justiça e que realmente protegem a nossa cidade de todo o mal. Profetiza sobre o Vale dos Ossos Secos. Passa pelo mendigo e diz assim, esse rapaz não é mendigo coisa nenhuma. Esse rapaz é um filho de Deus, transformado pelo poder da palavra de Deus e vai se tornar um grande empresário na nossa cidade. Profetiza, filho do homem. Profetiza, igreja. Corta a tua frente, o motorista lá começa a fazer o que está errado, e você, em vez de eu tenho que fazer muito exercício nessa hora, amados. Mas eu tenho que exercitar. É um filho de Deus, é um filho amado do Pai, é alguém que será transformado pelo amor. Você olha para os teus familiares, e hoje nós vamos orar aqui para uma família que está inteira aqui na igreja, né, amados? Chegou, né, irmão? Ele veio lá e disse, irmão, quero uma oração pela minha família. Nós vamos orar mesmo, sabe por quê? Porque nós vamos profetizar sobre todos os nossos parentes. Todos eles serão salvos e alcançarão a vida eterna. Porque depende de nós profetizarmos. Obedecer a Deus. Profetiza, filho do homem. Jesus falou a mesma coisa, só que ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, vai lá e profetize a boa nova sobre o perdido. Anuncie as boas novas da salvação. Pregue que há perdão para os pecados dele. Mas o cara matou umas 15 pessoas. Jesus não perdoou os caras da cruz? Perdoou o ladrão da cruz. Me perdoou? Não vai perdoar as pessoas que estão lá fora? Profetiza, filho do homem. Profetiza a palavra sobre esses ossos secos. E diz assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Sabe quando aquele povo perdido lá vai saber quem é Deus? Quando eu e você tivermos a coragem de falarmos e pregarmos a verdade para eles. Tão simples isso. Esse é o evangelho do beabá.
Mas é o evangelho menos pregado. Tem o da autoajuda, tem o da prosperidade, tem o do fique famoso, tem o do faça sucesso. Mas o faça discípulos e ensine eles a fazer discípulos quase não é pregado. É muito criticado, inclusive. Mas é isso que Jesus mandou fazer. Profetiza. Faça um discípulo, fale sobre a vida dele, encha a vida dele da palavra de Deus, profetize a transformação sobre ele, ore com ele, ele vai confessar Jesus, ele vai ser liberto da droga, ele vai ser liberto da pornografia, ele vai ser liberto do adultério, ele vai ser liberto, ele será liberto. Então, aí vem o segredo, Deus mandou fazer. E agora o que o profeta fez? Então, eu falei, profetizei, como havia sido ordenado. Irmãos, Jesus disse, ide fazer discípulos, faça o que foi ordenado. Quer ver a glória de Deus? É o ano da manifestação da glória de Deus, eu creio. Porque nós vamos falar o que foi ordenado. Eu dei essa palavra para um grupo de pastores conhecidos, amigos, pastores que talvez eu seja um dos menores deles. É um privilégio falar para eles a palavra, porque são homens de Deus tremendos. E quando eu terminei de falar essa palavra, eu fiz uma pergunta para eles. Eu não vou fazer essa pergunta no final, vou fazer agora. Quando foi que você falou pela última vez para alguém do amor de Jesus, que Jesus quer salvá-lo, que Jesus morreu na cruz por ele? Quando foi a última vez que você falou? Não precisa me responder. Fique com essa vergonha em secreto. Tomei uma decisão. Ontem ainda fui fazer um exercício. E enquanto subi um morro para ver um terreno, 1,2 quilômetros subindo, morro ruim de subir. E depois descendo esse morro bem devagar, tinha que cuidar do meu joelho, vinha descendo bem devagar. E enquanto eu estava descendo devagar, o senhor que era o dono do terreno vinha na minha frente. E eu disse, daqui até lá embaixo vai dar tempo para falar tanta coisa do amor de Jesus. E fomos jorrando sobre a vida dele a palavra de Deus. A salvação, sabe? Quando foi a última vez que você falou que Jesus ama alguém, que Jesus morreu naquela cruz para libertá-la dos pecados? Pensa comigo, quando foi a última vez que você teve coragem de semear uma palavra profética de salvação sobre um perdido? Jesus me enviou aqui essa noite para te dizer que isso vai ser o teu hábito diário. Profetiza, filho do homem, e faça conforme ele te ordenou. Então, profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto profetizava, houve ruído. Quer ver um avivamento e uma bagunça em Luiz Alves? Começa a profetizar sobre Luiz Alves. Vem aqui na oração 7 da manhã e fica profetizando transformação. Hoje nós criamos lá uma academia que vira um costume aqui também. Meia hora antes de qualquer culto. Estamos convidando toda a igreja para vir orar meia hora. Hoje eu cheguei lá, dobrei o meu joelho e comecei a orar pela minha família. E eu comecei a orar pela minha família, comecei a orar e eu não percebi o tempo passar. E achei até engraçado, porque quando eu abri os olhos, sabe, você corria lágrima, corria o nariz, e eu disse, nossa, olha o estado que eu estou aqui. Ainda bem que o menino não teve a ideia de bater foto assim para postar no Face. Estava todo escorrido. E nem tinha percebido o tempo passar. Profetiza sobre os teus familiares. Profetiza sobre... o teu marido não é muito bom? Profetiza sobre ele, o que a palavra de Deus diz que ele é. Tua mulher não te agrada muito, você acha que ela... Profetiza o que a palavra de Deus diz que ela é. Profetiza, filho do homem. Então profetizei. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Cada osso o seu osso. Amados, quando nós começarmos a orar, vai ter uma bagunça nessa cidade. Vai acontecer umas coisas estranhas na cidade. Vai acontecer umas notícias meio esquisitas, mas é osso batendo no osso.
Não precisamos ter medo nessas horas. Ah, mas se viu o escândalo e aquilo ia... Não tenha medo dos escândalos, é osso batendo no osso. É uma barulheira, vai dar um estrondo nessa cidade. Eu gosto de um exemplo que o pastor André usa. Ele diz assim, o poder do Espírito Santo é dunamis. É a mesma palavra grega usada para dinamite. Poder, bum, explosão. Se a gente jogar uma dinamite aí no meio dessa sala aí, o que você acha que vai acontecer? Hein? O que você acha que vai acontecer? Vai ficar igualzinho, arrumadinho? Não, né? Vai ter uma transformação radical nesse lugar. Quando nós começarmos a profetizar sobre a nossa cidade, sobre o Vale do Itajaí, sobre Luiz Alves, vai dar barulho, vai dar uma explosão, mas haverá uma transformação radical nesse lugar. Pelo poder de Deus. Osso buscando o seu osso. Olhei e eis que cresciam e apareciam tendões sobre os ossos e cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas ainda não havia neles o Espírito. Então Deus ele me disse, profetize o Espírito. Profetize, filho do homem. Olha a palavra que tem que sair das nossas bocas. A palavra que Deus nos manda profetizar. A palavra que Deus nos manda evangelizar. Não vá lá dizer assim, eu queria te contar, você precisa vir para Jesus, porque eu conheci um cara que ele estava pobre, ele veio para a igreja e ele ficou rico. Isso não é evangelho, irmão. De onde é que você tirou isso? De algum programa de televisão. Mas não veio da Bíblia. A Bíblia diz, olha, fala para ele, mas ele era osso seco. Agora não, agora ele é um homem cheio de dignidade. Agora ele é um pai de família, é um sacerdote do lar. Não falta o pão na sua mesa. Porque Deus provê pão. Agora, há uma diferença muito grande entre o que Deus nos mandou profetizar e o que alguns de nós têm falado. Quer ter sucesso, quer passar no vestibular, vem para a igreja. Irmão, Jesus nunca disse que quem vem para a igreja vai passar no vestibular. Vai passar da morte para a vida. Vai sair da condenação eterna e entrar na vida eterna. Mas não se vai passar no vestibular, não sei, o cara tem que estudar. Jesus não abençoa vagabundo, não. Olhei e eis que apareceram, os tendões. Então ele diz, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor. Olha só, fale o que Deus fala, irmão. Quer ver mudança na sua vida? Fale o que a Bíblia diz a respeito da sua família, a respeito da sua saúde, a respeito da sua fé, a respeito do seu trabalho. Fale o que a Bíblia diz, o que o Senhor mandou você dizer. E daí ele diz assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. A vida sobre Luiz Alves. Há muita boca de Deus aqui para dizer que a vida. Eu não sei como é que é o nome daquele outro lugar que vai saindo ali no caminho ali, que tem bastante gente lá já que é da igreja. Escalvadinho, sei lá. Mas naquele lugar tem gente que pode profetizar, é boca de Deus sobre aquele lugar. Tem gente que trabalha aqui nessa cidade, a empresa onde você trabalha, você é a boca de Deus para profetizar. Veio pandemia, e quem creu e profetizou a palavra de Deus, cresceu na pandemia, amados. Profetizei como ele me havia ordenado, versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. Para funcionar, temos que fazer como Deus nos ordenou. Não é o que eu acho, eu entendo assim. Eu gosto de ler a Bíblia e interpretar segundo o hino. Ou então o ismo. Ou então aquele outro cara famoso. Não, amada, é como o Espírito Santo vai te revelar.
Deixa os hinos, ismos e os outros caras, os eus, tudo de lado. Fica com o Espírito Santo. A Bíblia diz que a unção que nós recebemos dele permanece em nós e nos ensina. Ela nunca vai nos ensinar diferente. Ela vai nos ensinar que nós temos que ser corpo, ser igreja, estarmos inseridos no contexto de igreja, porque ela ensina todas as coisas de acordo com as Escrituras. Ela nunca vai ensinar divisão, ela nunca vai ensinar rebeldia, ela nunca vai ensinar para fazer o que dá na tua telha, na tua cabeça. Ela vai ensinar o que Deus quer que você faça. Falta só meia mensagem, mas vou chegar lá. O Espírito entrou neles e eles viveram e puseram-se em pé, formaram um exército, um enorme exército. Sabe aquele perdido, aquele cara lá, o dono do boteco, o dono daquele lugar de prostituição, ele vai fazer parte de um enorme exército de Deus. Aleluia. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Olha só o contraste, agora Deus diz, por que deve de mudar a linguagem? Ele diz assim, olha o que eles diziam, olha o que eles dizem. Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Ai, o diabo está tomando conta. Eu detesto de ver, tem crente, hoje ainda falei para minha esposa, eu detesto ouvir cara que pega e diz, em nome de Jesus, você sabe, ele cita alguma coisa bonita, e daí começa a dizer, porque o governo mundial, e porque o diabo, caramba, fica quieto, rapaz. Não conhece o poder de Deus? Está valorizando e adorando Satanás aí, dizendo que ele é muito poderoso. Ele é um derrotado de cabeça amassada. E o povo poderoso está com medo, porque esses falsos profetas estão profetizando para você e para a igreja que está aí, para mim. Tenham medo, tenham medo. O anticristo nem consegue se manifestar enquanto o corpo de Cristo, a igreja, está aqui, porque ela o detém. Está escrito na palavra de Deus. Só vai conseguir fazer alguma coisa a hora que o Senhor buscar a sua igreja. Derrotado, falsificado. Mas a ideia dele é a seguinte, se eu enganar eles, eles acreditarem em mim, eu domino eles. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Mas não pode fazer com a igreja de Deus. Porque nós cremos na palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Seu anticristinho de meia pataca, você pode preparar muita coisa, mas você só vai fazer a hora que o Senhor disser, agora pode fazer. Porque o Senhor te detém. Porque aquele em quem nós cremos é maior do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Tantas palavras, tantas promessas, amados. E nós ficamos olhando para as palavras que dizem todo dia aí nesses sites e nessas coisas, mídias sociais. Vamos ler mais a palavra. Vamos ouvir o que Deus está mandando a gente dizer. E nem vamos nos importar. Mas tem muitos anticristos. Tem, estão tudo dentro da igreja. João diz, eram dos nossos. Mas saíram do nosso meio e estão pregando outro evangelho por aí. Tem que mudar a Bíblia. Não, tem que obedecer a Bíblia. Tem que crer no que Deus fala na Bíblia. Tem que entender a revelação de Deus. E isso só acontece para as pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Nós somos uns derrotados, nós somos ossos secos. Não dá. Nesse trabalho onde eu estou, não dá. Não tem jeito. Aquela pessoa, tem lá um que faz uns trabalhos estranhos lá, umas entidades, não consigo trabalhar lá. Não, irmão, está errado. Profetiza, é essa pessoa que não vai suportar você lá. Ela vai fazer trabalho, vai queimar todas as velas de Luiz Alves, vai matar todas as galinhas pretas que existem aqui, vai ter que importar galinha preta e nada vai acontecer, porque aquele que está com a gente é maior do que o que está no mundo.
Portanto, profetiza e diga-lhes assim: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. As pessoas só vão sair do engano, da mentira, onde elas estão sepultadas por Satanás, quando a verdade libertá-las, quando o Filho de Deus libertá-las. Profetiza, há poder nas palavras. Creia que se você viver essa palavra, algo vai acontecer à sua volta. E daí ele termina dizendo assim: porém em vocês o meu Espírito. E agora é a única vez que a palavra Espírito aparece com letra maiúscula. Agora o Espírito que Deus está falando não é o Espírito que vai fazer a nossa carne reviver, mas é o Espírito que traz sobre nós vida eterna. O testificar do Espírito Santo sobre nós. E vocês viverão, e eu, presta atenção, os estabelecerei na sua própria terra. Lá na minha terra chamada Blumenau, o Senhor vai me estabelecer. E lá nós vamos estabelecer o reino de Deus. Aqui na tua terra de Luiz Alves, Deus vai te estabelecer. E você vai estabelecer o reino de Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu gosto tanto desse fecho, dessa palavra. Ele diz assim: eu falei, eu o cumprirei, diz o Senhor. Fazei prova de mim. Ele diz: você quer fazer prova da palavra de Deus? Quer ver se Deus é verdadeiro? Obedeça a palavra e faça a prova para ver se não vai acontecer. Nenhuma das palavras que o Senhor Deus falou caiu por terra até o dia de hoje. Nenhuma. Ele diz para Jeremias: viste bem que eu velo pela minha palavra para cumpri-la? O que Deus prometeu vai acontecer, meu amado. Creia, receba, em nome de Jesus. Agora ainda queria fechar aqui, vou ler bem rápido, né, algumas coisas nem vou ler, vou só falar para você assim por cima. Mas abra lá em 1 João, eu estou estudando 1 João, e esses dias atrás a Arlene me deu um versículo que eu pintei na Bíblia. Fui abrir várias Bíblias para pintar, em todas elas que eu achei esse versículo, marcar esse versículo e escrever do lado. Ele diz assim, João 4,17: nisto o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, em vivermos esse propósito de Deus para nós, em falarmos a palavra que sai da boca dele, em crermos que a palavra de Deus é poder, e que há poder nas palavras que saem da nossa boca. Nisto, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Diga comigo assim: assim como Ele é, eu também sou nesse mundo. É o que está escrito. Só para nós vermos que isso é verdadeiro, ele diz assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores do que estas fará. Você lembra desse texto? Tem mais um texto que eu acho maravilhoso. Ele diz, orando lá em João 17, Pai, eu não peço, vamos abrir João 17. Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. Olha aí, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade.
Olha o que Jesus está orando por mim e por você. E ele continua e ele diz assim: não peço somente por estes discípulos que ele tinha lá, por Pedro, Tiago, João, Tadeu, Bartolomeu. Não era por estes. Pelo Tiago menor, pelo Tiago maior, não. Ele diz assim: mas também por aqueles que vierem a crer em mim lá em Luiz Alves, por meio da palavra que eles falarem, que eles ouvirem pregada para eles, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me destes. Você prestou atenção nesse texto? Leia. Você tem que marcar isso, você tem que pintar isso e escrever lá embaixo no rodapé: ele me deu a glória dele. Está escrito aqui: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. O mundo precisa saber que Jesus os amou, como nos amou e como Deus os amou. E deu Jesus por eles, pelos pecados deles. Que coisa interessante. Que coisa interessante a palavra de Deus, amados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, é o 31 de João 8. E as minhas palavras permanecerem em vocês, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como Ele é, como Jesus é, nós também somos. Primeiro, queria lembrar você, Jesus não teve doenças. Você tem o direito de ser como Ele é. A Bíblia diz isso. Assim como Ele é, também nós somos. Ele não era doente. Ele não era pecador. Ele não mentia. Ele falava a verdade. Assim como Ele é, eu também posso ser. Ele era santo, eu sou santo. Ele era filho de Deus, eu sou feito nele, filho de Deus. Eu sou como Ele era. Tem tantos versículos que poderíamos ler, Romanos 10, 8, aliás, diz, né? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uau, que extraordinário isso. Tantas coisas. Pessoas, lá em Blumenau Deus me deu uma palavra, não sei se tem aqui, mas eu vou ler o que o Senhor deu lá para aquele dia de manhã. Talvez hoje você precise aqui também. Preguei essa palavra no domingo passado lá. Pessoas que não podem ter filhos. Jesus quer curar o teu ventre hoje, mulher. Jesus quer curar a tua vida, homem. Deus quer te dar a alegria da paternidade, a maternidade. Deus quer te fazer feliz. Mas Jesus também quer tirar a esterilidade da igreja. E um sinal de que essa igreja vai produzir muitos filhos espirituais é que os casais que estavam impedidos de ter filhos naturais vão ser curados hoje à noite. Eu gostaria de que você, vou fazer vários pedidos para você vir. Jesus era pacificador, Ele tinha a palavra da reconciliação. Eu sou um pacificador, eu tenho a palavra da reconciliação. Eu sou um mensageiro de boas novas. Eu fui enviado para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Eu sou essa pessoa. Somos ungidos com o Espírito Santo, Ele enviou o Espírito sobre nós, assim como Ele recebeu o Espírito no batismo, nós fomos batizados com o mesmo Espírito. Somos a igreja chamada para manifestar a glória de Deus.